O Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, o doutor Lucas, né? Glórias a Deus. Deu uns atrapalhos aí no começo, né? Isso aí faz parte, parece que se a gente sair uma semana, parece que a coisa desanda, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas essa mesa ali está um problema, né? Mas nós vamos se entendendo, a gente tem paciência, e Deus vai nos dando graça, e vai dar tudo certo, né? Glórias a Deus. Capítulo 24 do Evangelho escrito por Lucas, um texto muito conhecido, mas foi o texto que desceu ao meu coração, e eu sei que Deus é o dono da casa, é o dono da palavra, e é Ele quem vai falar conosco através da sua palavra, né? Nós estivemos essa semana na convenção, ali na cidade de Piratuba. Foi uns momentos maravilhosos que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, e voltamos para servir com alegria a noiva do Senhor Jesus, né? Capítulo 24, verso 13, diz assim: Eis que o mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, e falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estás tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns, os que estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele, Jesus, os disse: Honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse em sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, lhes abriu as escrituras que dele estava escrito. E então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia passar. Eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. Para terminar, e disseram um para o outro: Porventura não ardia em nossos coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Por bondade, toma o seu lugar. Glórias a Deus. É um texto um pouco longo, mas é bom que já vai nos trazendo à nossa memória o contexto dessa história, né? Ao olhar para esse texto, meus irmãos, é um texto, como eu disse, uma história bem conhecida. Mas o que está acontecendo aqui? Esse período é um período em que Jesus havia passado pelo Calvário. E aqui já está sendo o terceiro dia após a morte de Jesus. E nós olharmos para esses discípulos, parece que eles estão voltando para trás, parece que eles estão tristes, desanimados, e parece que tudo aquilo que eles aprenderam
foi esquecido, por causa da decepção que eles estão vivendo no momento. E aí você pode dizer, mas como isso? Se você olhar, eu acredito que eles, mesmo que não sejam um dos 12 apóstolos, mas eles são pessoas que andavam com Jesus, quem sabe estavam inseridos no grupo dos 70. Principalmente Cleopas, a história nos dá a entender sobre isso. Então eles são pessoas que, quando Jesus apareceu pregando, comissionando pessoas, eles seguiram Jesus. E não só seguiram, como viram Jesus curar, viram Jesus fazer prodígios, sinais e maravilhas. E ainda mais, no momento em que eles estavam com fome, Jesus mandava todo mundo se assentar e multiplicava pães. Jesus fazia aquilo que eles precisavam no momento. Jesus era a solução. Quando eles se deparavam com situação difícil, Jesus era o líder, era o mestre por excelência, que se posicionava e tinha uma palavra de sabedoria. Jesus era aquele que, até mesmo quando a sogra de um dos seus discípulos adoeceu, ele nem precisou pedir, Jesus foi na casa da sogra dele e curou. Jesus parece que ele tinha uma carisma tão forte por esses seus escolhidos, que ele cuidava deles no mínimo detalhe. Perto de Jesus tem provisão, perto de Jesus tem milagre, perto de Jesus tem uma palavra certa para o momento certo. Aí eu começo a olhar para isso tudo. Esse mestre, que eles andavam com ele constantemente, foi para a cruz, foi para o Calvário, e agora eles estão assustados. Por quê? Porque além do seu mestre ter sido morto, também há rumores de uma represária da parte de quem comandava, de quem mandava, das autoridades, tanto religiosas quanto das autoridades do Império Romano. E agora, o que eles estão fazendo? A Bíblia diz que após isso eles estão todos em uma casa, escondidos, choroso, triste, e por que não dizer frustrados por causa da perca do seu mestre. Agora o que me chama a atenção, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, é que Jesus os orientou para isso. Jesus por muitas vezes falou a respeito do que haveria de acontecer. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, eu fiz uma anotação aqui, o Evangelho de Mateus, ele vai falar para a gente a respeito disso. Ele vai trazer ao nosso conhecimento Jesus falando para eles que o Filho do Homem seria entregue na mão dos malfeitores, que ele passaria pela morte. Mas a boa notícia é essa, Jesus sempre disse para eles, mas no terceiro dia eu estou de volta. Ele não ficou na sepultura. Jesus falava para eles constantemente isso. A minha missão é a cruz. A minha missão é ser morto, é passar pela morte. Até porque até então ninguém havia vencido a morte. Jesus veio com essa missão, passar pela cruz, perdoar os nossos pecados, vencer a morte e nos dar garantia de vida eterna. Ao olhar para isso tudo, eu começo a ver que Jesus sempre os conscientizou. Se você olhar o capítulo 14 do evangelista João, são últimas instruções. Jesus está dizendo para eles assim, ei, não se turbe o coração. Em outras palavras, não fique triste, não fique atemorizado, não fique desesperançoso. Eu estou indo para a casa de meu pai, mas eu estou indo para preparar o lugar. Daqui a pouco eu volto, e volto para buscar vocês. Jesus os aconselhou do que havia de acontecer. Mas o que eu acho tão interessante é que no momento do conflito, da prova, no momento que as coisas apertam, parece que nós esquecemos de quem é Jesus. Eu estou falando algo que não aconteceu na sua vida, algo que não acontece na nossa vida. No momento do conflito, da prova, da dificuldade, o circo se fechou, a dificuldade veio, a prova bateu, a doença chegou. Muitas das vezes a gente se encolhe e a gente começa a ficar com medo. Mas por que temer, se com ele está toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra? Ao olhar para isso, é neste cenário em que esses homens estão deixando o colégio apostólico, o grupo que seguia Jesus, e creio eu, estão voltando para casa.
Imagine voltar para casa e explicar para a esposa, depois de 3 anos, andando com ele, seguindo ele, e aí, acabou. E a visão desses homens é exatamente essa: acabou. Para alguns poderiam até ser precipitados e falar: eu acho que eu perdi meu tempo, foi 3 anos andando atrás dele, e agora acabou. Só que a notícia que eu tenho para mim e para você é essa: ninguém perde por andar com Jesus. Eu nunca conheci alguém que chegou no final da jornada e disse: eu sou um perdedor porque andei com Jesus. Você lembra do apóstolo Paulo? Eu já falei algumas vezes sobre ele. As últimas palavras dele: ele está pobre, ele está solitário, ele está sentindo frio, ele está em uma prisão, daqui a pouco ele vai ser morto por causa deste evangelho. Mas as últimas palavras dele é assim: ó, o combate foi bom, o combate foi bom, o combate foi excelente. Mas espera aí, Paulo, você não está tendo dinheiro, os teus amigos te abandonaram, você está meio sozinho. Mas Paulo vai dizer assim: eu sei o que está me esperando do outro lado. É bom andar com Jesus, é bom caminhar com Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória! É bom andar com Jesus. Agora é exatamente isso. Eles pegam, a Bíblia diz que estão caminhando destino à aldeia chamada Emaús. Quero acreditar aí que em torno de 7 a 11 quilômetros de distância. Eles estão voltando. E eles vão conversando um com o outro, trocando palavras. E é exatamente aqui, meus irmãos, que eu fico olhando o amor de Jesus para com os seus escolhidos. Para quem vai entender a história, está vendo que eles estão dizendo assim: eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou voltar para trás porque acabou. A frustração bateu na porta. Eles não estão em pecado, mas eles estão frustrados, tristes. E muitas das vezes os problemas ofuscam os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa fé. Pastor, o senhor é pastor, está falando. Eu estou falando isso porque eu não sou hipócrita ao pregar a palavra de Deus. Tem dia que você está um gigante, vencendo, mas tem dia que você é um anão, um nanico. E é nessas horas que eu entendo que a misericórdia de Deus me alcança. Ela é a causa de nós ainda estarmos aqui, a misericórdia de Deus. Ao olhar para esse texto, por que eles estão frustrados? Porque eles caminharam com Jesus, eles se doaram, eles seguiram Jesus, mas a visão deles era errada. O que tem de gente no tempo presente que está seguindo Jesus, mas olhando errado, da forma errada. Por que eu digo isso? Porque o texto vai me dizer, o texto de João, capítulo 18, verso 36, Jesus dizia isso: o meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os meus servos, os meus amigos iam pelejar por mim, e eu não seria entregue. Mas o meu reino não é daqui. Só que se você olhar para o texto que eu estou falando aqui, verso 21, há uma expressão: a gente esperava que fosse ele que remisse Israel. Sabe o que eles estão dizendo? A gente seguiu ele, a gente andou com ele, a gente se alegrou com ele, a gente participou de coisas extraordinárias que marcaram a nossa vida, mas a gente esperava que era ele quem ia dar aquela virada em Israel, que ia arrancar Israel debaixo do jugo romano. Essa era a visão, que Jesus ia sentar numa cadeira, no trono, e reinar aqui na terra. E a maior parte, ou por que não dizer quase todos eles,
seguiram Jesus exatamente isso, pensando, esse aí é o rei que vai sentar na cadeira, vai nos libertar do jugo romano e vai reinar sobre nós. E você lembra que tem uma mãe que chega e diz, olha Senhor, quando se assentares no teu trono, dá um lugarzinho para o meu filho, dá um lugarzinho para o outro, aí um à tua direita, outro à tua esquerda, porque estava todo mundo andando atrás de Jesus com a visão errada. Sabe qual era a visão deles? Era para essa terra, era para esse momento. Deixa eu explicar isso aqui. O que tem de gente, irmãos, que está andando atrás de Jesus porque quer carro novo, porque quer casa nova, porque quer melhorar sua vida financeira, porque quer isso, porque aquele outro. Deixa eu dizer para você, o reino não é aqui. O reino não é aqui. Aqui logo, logo a gente vai embora. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Palavras de Jesus. Entenda, eu não estou dizendo que é pecado você trabalhar, sonhar, estudar, se preparar e desejar adquirir as coisas. Não, isso não é pecado, mas eu sempre bato nessa tecla, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde estiver o teu coração, aí está o tesouro. Se o teu coração só está preso aqui, ó, é segunda-feira e terça-feira, e não lembra de Jesus na tua semana, o teu coração está preso ali, o teu coração está arraizado a isso aí, e a notícia para você é essa, tudo isso vai ficar aqui. A ferrugem corrói, a traça destrói, o ladrão rouba e mina. Isso termina aqui, mas o reino que ele nos prometeu é eterno. Tudo ali é eterno, tudo ali é duradouro, tudo ali é para sempre. Oh glória! A visão desses moços é exatamente essa. Eu pensei que ele era o rei, que ia fazer a virada e a gente ia sair debaixo do jugo romano. Tão decepcionado. E o que tem de gente que chega a uma altura da caminhada se decepciona por causa disso. E sabia que isso é uma das teclas que Satanás mais trabalha? Um dia ainda vou falar sobre o livro de Jó aqui. Jó, quando ele chega na presença do Senhor, quando os anjos chegam, quando Satanás aparece, e Deus diz para ele, está vendo lá na terra o meu servo Jó? O que Satanás faz? Aí ele é fiel porque o Senhor dá tudo de bom para ele. Sabe qual é a acusação de Satanás? É que as pessoas só seguem o Senhor por causa dos bens que ele pode lhe dar. Que as pessoas só conseguem amar a Deus por causa das bênçãos que ele pode lhe dar. Só que na vida de Jó isso mostrou que existe sempre aqueles que o adoram não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Oh glória! Satanás pensa que todos aqueles que andam com Jesus andam para barganhar com ele. Eu te sirvo e o Senhor me abençoa. Eu te sirvo e o Senhor me dá um emprego melhor. Eu te sirvo e o Senhor me dá uma casa melhor. Não, não é nada disso. Sirva a Ele por aquilo que Ele já fez. Na cruz Ele disse, eu te amo. Na cruz Ele disse, eu te perdoo. Você estava condenado à morte e ao lago de fogo, mas na cruz Ele disse, tetelestai, está consumado. Eu estou pagando a dívida que ele não pode pagar. A dívida é minha agora. E eles estão caminhando. Só que o que eu acho tão interessante no texto é que mesmo frustrados, mesmo tristes, eles estão caminhando. E nesta caminhada vai aparecer um terceiro personagem na história. Você já sabe quem é. E é tão interessante que quando esse personagem chega, ele vê as palavras que eles vão trocando pelo caminho. Ele vê o que eles estão conversando, as lamúrias, as tristezas. Ele vê. E quando ele se aproxima, parece que eu vejo ele puxando uma conversa. Mas só que neste momento em que ele diz, que palavras são essas que vocês caminhando estão trocando entre si? E por que vocês estão tristes? O motivo deles estar triste é porque Jesus tinha morrido.
Só que quem aparece para caminhar com ele nesse momento da tristeza, da frustração, é Jesus. Só que por causa do tamanho da decepção que eles estão vivendo, eles não conseguem reconhecer que é Jesus. Você já viu que às vezes você fica tão nervoso, tão preocupado e a solução está bem na tua frente. Mas por causa daquele nervosismo, daquela pressa, daquela ansiedade, a gente não consegue ver nada. Era mais ou menos assim, só que com eles não era só a solução. Ali estava o motivo pelo qual eles estavam ansiosos. Ali estava o motivo pelo qual eles estavam chorando, triste. E este Jesus chega e começa a caminhar com eles. Por que vocês estão chorando? E o que me chama a atenção, irmãos, que muitas das vezes uma visão distorcida do reino de Deus e de quem é Jesus, a gente não consegue ter visão espiritual. O que tem de gente, irmãos, que não consegue mais ver nada no mundo espiritual. Porque ele se fechou no mundo material, no mundo visível, no mundo palpável, nesta terra. Às vezes vem com um culto para ele, como este, e alguém se alegra, alguém recebe, Deus fala, e as pessoas voltam transformados, renovados, revestidos, e ele volta do mesmo jeito, não conseguiu entrar no culto, não conseguiu sentir nada. E alguns até dizem, mas como estava ruim aquela mensagem hoje? É porque os olhos estão fechados. Mas a boa notícia para você hoje aqui não é que eu estou pregando, é que Jesus tem uma palavra para o teu coração e quer abrir os teus olhos novamente. E se os teus olhos forem abertos, você vai sair daqui com uma visão diferente. Você vai parar de andar de cabeça abaixo e vai começar a olhar para cima, de onde vem o teu socorro, de onde vem o teu Senhor, de onde vem o teu Salvador. Aí eu olho para isso, Jesus chega e começa a caminhar com eles. Por que vocês são tristes? O que vocês estão falando? E a Bíblia vai nos dizer que eles explicam para Jesus. Tu és um peregrino nessa terra? Você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que aconteceu? Parece que eu vejo Jesus no texto dizendo, mas o que aconteceu? Mas tem algo, irmãos, que é tão forte aqui. Tem algo aqui que é tão forte. Que eles vão explicar para Jesus. Eles vão dizer, você não ouviu falar de Jesus, o Nazareno? Um profeta poderoso em obras. Preste atenção nisso aqui. Eles já não estão mais acreditando que aquilo ou que aquele era o seu Senhor. Oh, glória! Eles já não estão mais dizendo assim, o nosso Senhor, o esperado, o nosso Messias, o Cristo, que quer dizer ungido. Não, eles dizem, vocês não viram falar de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras diante de Deus e diante dos homens, mas já não reconhecem mais como ele é Senhor. As circunstâncias da vida fazem a nossa fé oscilar. Os problemas da vida fazem a gente muitas das vezes desistir de acreditar quem Ele é. Não importa se Ele ainda está na sepultura ou se Ele já tinha ressuscitado. Quem anda com Jesus precisa crer na sua palavra. Se Ele falou, sexta eu vou para a sepultura, mas domingo bem cedo eu estou de volta. Quem anda com Jesus tem que crer nisso aqui. Irmão, não são os problemas, as dificuldades da vida que vão mudar a tua fé. Você não deve somente servir a Jesus quando as coisas estão bem. Você não deve somente andar com Jesus quando tem tudo lá no teu armário, quando a família está com saúde, quando tem os seus bens, tem sua casa. Não. Você precisa conhecer Jesus, amar Jesus nos dias difíceis, nos dias de prova, nos dias de angústia. Mesmo quando tudo te faltar, continua olhando para Jesus dizendo, eu creio, eu acredito. Eu sei quem Ele é, eu conheço o meu Senhor.
O tempo presente é uma certa teologia que é ensinada, a teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo que Deus não nos prospera, é claro que prospera, mas tem gente que, quando vem qualquer tipo de obstáculo, seja na saúde, seja crise financeira, seja qualquer tipo de crise que surge na sua vida, ele começa a dizer: Deus me abandonou. E aí aparecem os amigos de Jó, e ainda para ajudar, e diz assim: está sofrendo porque está em pecado. Está assim porque está em pecado. Não, irmãos. É um trabalhar de Deus, é Deus na história, é Deus que está agindo. Daqui a pouco o vento que está soprando ao contrário vai soprar a favor. Daqui a pouco aquele que está vivendo no deserto, Deus vai preparar oásis para ele. Aquele que está vivendo na prova vai ver a vitória chegar. Continua servindo, Deus não te abandona, Deus não esquece de mim, não esquece de você, não. Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Ele cuida de tudo. É tão sério isso aqui, que ele diz: olha, você não sabe, é Jesus, um profeta poderoso em obras. Aleluia. Só que eu acho tão lindo, irmãos, no texto, é que Jesus agora, irmãos, Jesus vai dizer: vocês estão falando do Cristo? Essa palavra Cristo ungido, vocês estão falando, a circunstância não mudou quem Ele é. A circunstância não muda quem Ele é, Ele continua sendo Senhor. Jesus disse: vocês estão falando do Cristo? Está no texto. Eu imagino que aqui começa já a dar uma mexida com eles. Ele continua crendo. Eles estão tratando Jesus como um homem normal. Em outras palavras, eles olham para Jesus: mas espera aí, nós estamos dizendo que ele foi um profeta poderoso, que ele foi. Mas este homem está dizendo que ele é o Cristo. Foi para a sepultura, mas é o Cristo. E aí eu começo a olhar, irmãos, é que Jesus vê eles frustrados, tristes, desanimados. Caminha com eles. O pensamento é: acabou, vamos voltar para a nossa velha vida. Só que Jesus os encontrou e vai os fortalecer. Sabe com o quê? Pela sua palavra. Jesus, como era um rabino, não precisava ter o rolo, mas se fosse eu, que já sou meio esquecido, ia abrir mais ou menos assim: vamos começar lá por Moisés. Parece que Jesus está num culto de ensino. E começa a relembrar para eles: Moisés falou que isso aconteceria. Os profetas falaram sobre isso. Os salmistas falaram sobre isso. Que isso teria que acontecer. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é exatamente isso aqui. Jesus não foi massagear a cabeça deles e: coitadinho de vocês, chore, você não, Jesus pegou a palavra e começou a fortalecê-los pelo poder da palavra. Está na prova, meu irmão, a palavra te fortalece. Tem problema lá na sua casa, a palavra tem poder de fortalecer. Ah, pastor, mas a minha família está tão difícil. O poder da palavra te dará sabedoria para você se posicionar lá. Jesus, pelo poder da palavra, vai confortando eles e continuam a caminhada. Agora, o que eu acho tão forte aqui, irmãos, é que após algum tempo caminhando com Jesus, eles chegam no lugar onde era a aldeia deles. E foi tão bom ouvir Jesus falar, que eles o convidam: Senhor, fica conosco, já é tarde. As horas se passaram, o dia já está se indo. E aí Jesus entrou. E eles colocam Jesus como o anfitrião daquela casa. Põe Jesus para fazer a oração pelo pão, pela refeição. E a Bíblia vai dizer que quando ele partiu o pão,
quando ele deu graças, quando ele fez a oração e partiu o pão, eles reconheceram: é ele. E é tão interessante que ele, na caminhada, eles até deram alguns argumentos, dizendo assim: olha, tem umas mulheres que foram no sepulcro bem de madrugada e disseram que ele não está mais lá. O texto vai dizer o seguinte, que as mulheres foram lá e tiveram visão de anjos. Os anjos falaram com elas que ele ressuscitou. Só que o tamanho da angústia, da dor que eles estavam sentindo era tão grande, que nada conseguia mudar. E nessas horas, irmãos, da angústia grande, da tristeza que toma conta, uns se entregam à depressão e a tantos sentimentos que existem hoje. No momento que você se sentir rodeado de problemas e o coração amargurado, ouça a voz de Jesus. Porque Jesus, no meio do caos, no meio da angústia deles, ele vai dizer assim: ei, mas isso estava escrito. Isso aqui tudo ele já tinha falado. Jesus está lembrando para eles: ei, há uma promessa dele que passaria pela cruz, passaria pela morte, mas que ao terceiro dia ele ressuscitava. Mas quando Jesus está partindo o pão agora, é exatamente nesse momento do partir do pão, que eles então reconhecem: é o Mestre, é Jesus, é Ele. Só que quando eles entenderam que era Jesus, que os seus olhos se abriram, o Senhor desapareceu. E eu acho tão lindo isso aqui, irmãos, tão lindo. É porque quando eles entenderam que Jesus estava presente com eles, mesmo no dia triste, eles olham para o outro assim: ah, espera aí, vamos voltar um pouquinho. O teu coração não ardia quando ele falava conosco? E eu fico imaginando o poder desta palavra, irmãos, que por mais que o homem esteja arrebentado, triste, frustrado, desanimado, mas quando ouve o poder da palavra, o coração começa a arder. O coração começa a sentir algo forte que outrora não sentia mais. E o que eu acho tão lindo, que o poder da palavra fez o coração arder. Mas no momento em que Jesus completou com a oração, dando graças dentro daquela casa, os seus olhos se abriram. E aqui eu gostaria que você entendesse, já estou terminando, é que o poder da palavra faz o coração arder, mas a oração abre os olhos daquele que não consegue mais ver. Por isso, meu irmão, eu não sei qual é a tua história, como está o teu momento hoje, se é bom ou se é triste, se é de tristeza, se é de frustração ou se é de alegria, mas o poder da palavra, ele faz os seus efeitos na minha e na sua vida. Agora, quando você lê a palavra, medita a palavra e ora, os seus olhos são abertos. Imagine os homens desanimados, tristes, mas quando eles entenderam, é Jesus, eles não pensaram que tinham caminhado 7 ou 11 quilômetros. Eles voltaram correndo, porque eles lembraram: tem mais gente que está vivendo o que nós estávamos vivendo. Eu quero encerrar aqui nessa noite. Você já ouviu a palavra, o teu coração ainda arde? Seus olhos já foram abertos e você sabe quem é Jesus? Você entende quem é Jesus? Ou será que ele é só mais um curandor, só mais um milagreiro, só alguém que pode dar alguma coisa para você? Ou você pode dizer: não, ele é o Cristo, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor. Se realmente isso já aconteceu na tua vida, lembre, meu irmão, saia daqui pensando que tem pessoas que ainda não conheceram o que você conheceu. Tem pessoas que ainda não sabem o que você sabe. Tem pessoas que ainda estão entregues às tristezas, ao pecado, a essa vida perdida. E é você que Deus está dizendo: levanta e vai anunciar àqueles que precisam ouvir e ver o que você viu.
Fique de pé em nome de Jesus.